Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo, com muita alegria, com muita satisfação e com muita fé. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos aprendendo mais da Palavra de Deus. E claro, se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para você que está aí do outro lado receber as notificações dos novos vídeos e das transmissões ao vivo que nós fazemos aqui neste canal. Vamos ao versículo de hoje, que é bastante instigante. Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Provérbios 30, 20, onde a palavra de Deus nos diz, olha só: tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. Repito, tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. Algumas coisas muito importantes a se dizer sobre esse versículo. Primeira, homens, vale para vocês também. Ali onde diz a mulher adúltera, você pode ler também o homem adúltero. Até vou fazer a releitura desse jeito. Tal é o caminho do homem adúltero. Come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. Ou seja, vale para os dois. Não adianta colocar só na conta da mulher. Esse é o primeiro aspecto. E o primeiro aspecto aqui, tanto para o homem quanto da mulher, falando sobre a sexualidade do ponto de vista negativo. Agora, deixa eu falar uma outra coisa antes de qualquer coisa aqui, né? Aquela pureza, aquele puritanismo que nós falamos esses dias, né? Pessoas que talvez até pela questão de sexualidade se acham mais puras do que as outras. Isso aqui também não cabe, viu? E aliás, no Novo Testamento nós temos a história de Jesus que fez com que as pedras caíssem no chão diante da mulher adúltera. Não jogaram as pedras caíram no chão. E claro, depois ele disse também a ela, sim, vá e não peques mais. Antes de qualquer coisa, nós temos que fazer essas considerações. Agora, indo para o nosso assunto em si, é interessante, né, quando a sujeira é jogada para debaixo do tapete. É disso que está falando esse versículo aqui, agora em específico. O que acontece? O homem ou a mulher, no caso, cometeu adultério, ou seja, estamos falando aqui da traição, e essa é uma palavra bastante pesada, e não tem como amenizar esse peso, porque é isso mesmo, né? Mas, além de trair, além de cometer o adultério, tanto o homem quanto a mulher, a consciência está cauterizada. A consciência não sente o peso. Por isso, muitas vezes eu digo que a vergonha também tem o seu lugar e que a culpa também tem o seu lugar. Como é bom quando a gente, como ser humano, ainda consegue sentir culpa. Como é bom quando o ser humano ainda consegue sentir vergonha. Aliás, é a primeira característica de Adão e Eva depois de desobedecerem a Deus lá no Jardim do Éden. A vergonha, a culpa, e tentam se esconder com folhinhas de figueira. E quando a vergonha, quando a culpa, ainda há o que fazer. Ainda há solução, porque a pessoa, se ela está sentindo vergonha ou culpa, quer dizer, aquilo não fez bem, né? A sua consciência ainda funciona. Sabe que o que fez foi errado. Seja o homem que cometeu adultério, seja a mulher que cometeu adultério. Agora, aqui nesse versículo está falando da pessoa que comete o adultério e deixa a vida me levar, vida leva eu. Não muda nada, não acontece nada. Faz de conta que não é nada, faz de conta que é normal, normaliza o errado. A consciência está tão cauterizada que já não sente mais a vergonha, que a culpa não tem mais lugar, e aí é mais difícil. Aí é muito mais difícil da pessoa tomar consciência de que precisa rever seu caminho, de que precisa então rever a sua vida. E nós vivemos hoje, gente querida, eu acredito que isso não é só de hoje, mas hoje se intensifica muito isso, né? Tanto essa relativização do adultério como essa normalização do adultério, como se fosse algo normal, porque homem que é homem tem que cometer adultério. E não só isso, hoje também há mulheres com esse tipo de pensamento. Se eles podem, elas também podem. E há, sim, algum tipo de normalização disso. Até muitas vezes quando se fala, por exemplo, do tal relacionamento aberto. Aí é a consciência super cauterizada. Então é um versículo que traz a nós essas reflexões, gente querida. E o que é importante
é a gente saber que sim, tudo isso tem consequências. Talvez não vai vir a culpa, não vai vir a vergonha, mas a longo prazo, até psicologicamente, isso sim tem consequências, como por exemplo, talvez depois de tantas experiências de traição, de adultério, um vazio, uma falta de sentido para a vida, uma falta de amor, né? De se sentir amado, amada. Isso pode vir acompanhado. Alguma consequência, a gente tenta esconder isso lá, né? O ser humano tenta esconder seus erros, suas falhas em todos os âmbitos, não agora só no âmbito da sexualidade, mas em algum lugar isso com certeza também traz consequências. E na nossa reflexão de hoje, gente querida, o que nós precisamos saber? O que eu quero dizer para a gente? Hoje em dia, isso vem da sociologia do Zygmunt Bauman, daquele livro, agora eu não tenho ele aqui à mão, mas eu mostrei para vocês esses dias, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Né? Lá nesse livro, o Zygmunt Bauman ele fala, né, que o sexo deixou de ser uma prática de amor para se tornar um produto. Né? O que a gente faz como produto? A gente compra e consome, ou consome. O que se tornou o sexo hoje? Se tornou um produto. Não tem a questão, por exemplo, da outra pessoa. Né? Outra pessoa não é tratada como pessoa, é tratada como um produto e eu vou consumir o prazer a partir desta pessoa. Ou seja, tudo está voltado no eu. E isso é muito problemático. Isso é muito problemático, porque numa relação, e também, estamos numa conversa de adultos aqui, né? Também nas relações sexuais, também ali, né? Um pensando no outro. E é interessante, eu quero trazer, por isso que eu peguei o celular logo no começo, porque eu deixei aqui salvo o que eu quero ler para a gente. Roger Scruton, ele foi um filósofo inglês, ele faleceu no início do ano de 2020, em janeiro de 2020. Eu tive a alegria de conhecê-lo em Porto Alegre, quando ele veio dar uma palestra na URGS, ali em julho de 2019. Né? Inclusive consegui, com muita dificuldade, porque naquela época eu ainda não sabia inglês, mas consegui conversar um pouquinho com ele, mas ele tem um livro chamado Beleza. Recomendo esse livro para você, dá uma olhada nesse livro, né? O Roger Scruton, independente das linhas que você segue, mas é importante dizer, o Roger Scruton, ele é um filósofo conservador, então ele traz uma perspectiva mais conservadora. E ele fala algo muito interessante nesse livro, Beleza, e eu quero trazer para a gente, para fechar o nosso estudo de hoje. Porque hoje o adultério não é só ir lá e pular a cerca. Hoje o adultério pode acontecer dentro de casa através da pornografia. Isso também é adultério. Né? E o Roger Scruton vai falar mais dessa questão da pornografia. Ele vai dizer assim: na pornografia o rosto não tem um papel a desempenhar, exceto o de ser submetido ao império do corpo. Os beijos não têm importância e os olhos olham para o nada, já que não se busca nada além do prazer imediato. Tudo isso corresponde a uma marginalização, efetivamente uma espécie de profanação do rosto humano. E essa profanação do rosto é também uma anulação do sujeito. E agora presta atenção no que ele diz. O sexo, na cultura pornográfica, não é uma relação entre sujeitos, mas é uma relação entre objetos, nos diz Roger Scruton. Ou seja, não são dois sujeitos com história, sonhos, sim também ali desejos, não. São dois objetos, cada um buscando o seu prazer e buscando o seu prazer no consumir do outro, porque o outro se tornou um produto que me dá prazer. Então, gente querida, são muitas as reflexões hoje e eu vou deixar aberto assim para que você pense a respeito, tanto você que é uma pessoa casada, tanto você que é uma pessoa solteira, você que é divorciado, divorciada, viúvo, enfim. De alguma forma, isso aqui serve para todos nós. Então não caia no caminho nem da pureza, de se achar melhor que os outros, mas também busque viver aquilo que de fato está na palavra de Deus, que é a orientação prática para o bem viver também do casal, também da família. Enfim, somos de fato seres humanos e que bom que a sabedoria de Deus nos ajuda também nestas questões que não devem ser tabus. Deveríamos falar muito mais desses assuntos na igreja. Pena que não falamos
tanto quanto deveríamos. Deixa o comentário aqui embaixo se você quiser, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas do botão compartilhar e fique na paz de Jesus. Amém.